moçada! Professor Bruno voltando com o nosso curso de C#. A aula de hoje vamos falar sobre classes estáticas e de quebra também sobre membros estáticos. O que significa declarar uma classe ou um membro da classe como static? Esse é o conteúdo da aula de hoje. E aí, eu te pergunto, já é inscrito no nosso canal? Não? O que você está perdendo tempo? Se inscreva aí agora. Clica no sininho também, assim você não perde nada aqui do CFB Cursos. Ajuda a gente também clicando no joinha. Eu agradeço porque isso ajuda demais. E segue a gente também nas nossas redes sociais. Te vejo no Insta e no Face, meu brother. Vamos para a aula. Estou aqui com o arquivo exatamente a cópia do arquivo da aula passada. Só mudei aqui o nome, né, da classe para a aula 31, que é a aula de hoje. Bom, o que seria uma classe estática? O que é declarar uma classe como static? Basicamente, quando eu declaro uma classe como static, eu não posso declarar eu não posso instanciar um objeto dessa classe. Classes static não permitem a instanciação de objetos através da classe static. Outro detalhe é que, já que eu não posso declarar um objeto, elas não podem ter construtores. Classe static não permite o uso de construtores. Isso por quê? Porque o objeto que é static, ele usa uma posição na memória, tá? Uma posição fixa na memória. Então, não vou usar o operador new para criar outra posição na memória, certo? Então, tem esse detalhe. Eu posso acessar diretamente os membros de uma classe static sem ter que instanciar um objeto. Então, eu uso o nome da classe, ponto, o membro que eu quero acessar. Beleza? Muito simples. Todas as classes static tem que ter membros statics. Então, se eu declarei uma classe como static, todos os membros, propriedades e métodos devem obrigatoriamente ser do tipo static. Agora, uma classe não static pode ter um membro static. Isso é uma coisa interessante, hein? Vamos ver aqui primeiro o caso da classe static. Peguei esse código aqui, só da aula passada, só para a gente aproveitar, tá? Para a gente não perder tempo, ter que digitar tudo de novo. E notem aqui que eu vou declarar a classe jogador como static. Isso aqui já gera um erro no meu código. Quando eu for compilar esse camarada aqui, cd aula 31, ccc aula 31... .C#. Nota aqui que ele já gerou erro aqui pra gente, tá vendo? Antes estava funcionando, certo? Agora já tem um monte de erro, ok? Por quê? Porque eu tenho uma série de erros porque a minha classe é static. Os membros não são statics, é uma classe que tem construtor, tá vendo? Tem um monte de coisa errada aqui. Os métodos não são statics, por isso que gerou esse tanto de erro. Então, uma classe que é static não pode ter construtor. Eu vou substituir o método construtor pelo método ini, de inicializar ou iniciar, né? Iniciar. Ok? O método iniciar vai receber aqui um parâmetro, um string n, que vai atribuir aqui o nome ao jogador. Muito bem. Então, já resolvi um problema, tirei o construtor. Preciso identificar todas... Opa, o que eu estou fazendo aqui? Todas os membros como static também. Então, eu preciso ali, ó, que aquele seja static, esse também, esse também, esse também, esse também. Beleza? O que a gente tem aqui? Ficou a mesma, né? Olha só, ficaram dois métodos iguais. Então, vou tirar aqui o método jogador. Não, aqui é porque a gente usou sobrecarga, né? Peraí, gente. Deixa eu tirar toda essa sobrecarga aqui. Foi uma cópia da aula passada, então a gente não precisa dessa sobrecarga toda aqui, não. Temos também o info, que também precisa ser static. Tem sobrecarga dele também e eu vou deletar. Então, agora, está tudo nos conformes com a classe. Mas notem que, se eu tentar compilar, eu ainda vou obter problemas. Eu ainda obtive mensagens de erro. Por que eu obtive mensagens de erro? Porque, lembra o que eu falei no início? Uma classe static não permite a instanciação de objetos a partir dessa classe. Eu estou tentando aqui instanciar só 4 objetos dessa classe. Então, isso aqui não é permitido. Vamos tirar essas instanciações, ok? Então, agora eu não tenho mais esses objetos, certo? E como que eu acesso os elementos da classe jogador?
Basta eu acessar a própria classe aqui, ó, jogador. Então, jogador.info vai me dar as informações do jogador. Jogador.iniciar, eu preciso passar um parâmetro aqui, né, que é o nome do jogador. Agora, notem que eu vou compilar e não vai me gerar mais erros. Olha lá, não gerou erro nenhum. Consigo rodar aqui agora o nosso programa, aula 31, Enter, tá aqui. O método iniciar chamou, passando o Bruno para variável, para a propriedade nome, e o método info imprimiu aqui as propriedades do jogador. Então isso aqui é muito interessante, pessoal. Permite que eu tenha acesso em todos os lugares do meu programa, do meu sistema, à classe jogador, sem ter que instanciar um objeto dessa classe. O bacana é que, em qualquer momento do meu programa, eu mudar uma propriedade da classe jogador, essa propriedade vai ser alterada para todo mundo que utiliza a classe jogador. É a ideia de static. Ela está numa posição da memória que ela é fixa e ela vai valer para todo o sistema. Veja bem que interessante isso daqui que nós vamos fazer agora. Vamos criar uma nova classe aqui. Suponhamos que isso aqui seja um jogo e eu estou criando aqui os inimigos do jogo, ok? Então eu vou criar aqui, ó, class inimigo, class inimigo, ok? Criei uma classe inimigo, ela não é estática, não vou criar ela como estática. Eu vou criar algumas propriedades aqui, ó, public alerta, public bool, né? Tipo bool alerta, ok? Só essa propriedade. Não, mais uma aqui para a gente diferenciar. Por exemplo, public string nome, tá? Vou criar um construtor. Então, construtor inimigo, ok, joia. Aqui, public inimigo, sem retorno. Em inimigo eu vou definir o alerta como false e eu vou criar um construtor que vai receber uma string e vai adicionar aqui no nome do inimigo. Então o nome recebe N. Muito bem. Vou criar aqui outro método info que vai imprimir para mim as informações desse inimigo, certo? Eu vou imprimir aqui as informações do inimigo, que são o nome, console writeLine, vou imprimir o nome do inimigo, nome, vou colocar direto aqui, tá? Não vou perder muito tempo não, aqui é o nome e também o alerta, o estado do alerta desse inimigo. Então, alerta. Ok. Aqui no nosso programa, nós vamos instanciar 3 inimigos. Inimigo, que vou chamar de I1, new, inimigo, nome dele vai ser, sei lá, doidão, doido, é o nome desse inimigo, ok? Doido. Vou instanciar mais um inimigo e esse aqui vai ser o maluco, beleza? E mais um inimigo, inimigo 3, que vai ser o pirado, beleza? 3 inimigos aqui, cada um com um nome. O bacana aqui é o seguinte, ó, vamos imprimir aqui, então eu vou chamar de i1 o método info, i1 ponto, como é que chama o método? Deixa eu ver aqui, info, public void, né? Faltou aqui informar que ele não tem retorno nenhum. Ok, porque aqui é o construtor, beleza. Então, i1 info, joia, para o i2 e o i3 também. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, vamos vir aqui no método info, e eu vou imprimir uma linha aqui para as informações ficarem separadas. Beleza. Ok, muito bem. Vamos compilar o nosso programa e rodar o aula 31. Eu quero chamar a atenção para vocês disso aqui, ó. O nome e todos os inimigos estão em alerta false, certo? Veja bem,
olha o que eu vou fazer. Eu quero que o alerta seja um ponto central no meu jogo. Quando eu emitir um alerta, eu quero que todos os inimigos entrem em estado de alerta. Como que a gente vai fazer isso? Através do static. Eu posso transformar o alerta em um membro estático, e quando eu definir o alerta, certo? Todos os elementos, todos os objetos, todos os inimigos vão entrar em estado de alerta. Então veja bem como que a gente faz isso. Eu vou tirar aqui, ó, pode deixar, vamos compilar, veja bem, compilou, e vai rodar, por enquanto, todos os inimigos com alerta false, beleza? Agora aqui no corpo do nosso código, em algum momento aqui, veja bem, eu vou definir aqui em cima, ó, vou definir, por exemplo, i1 ponto. Isso aqui não é válido, ó. Se eu colocar aqui, ó, alerta igual true. Opa, true. Tem como acessar isso aqui? Não tem como. Se eu tentar compilar aqui, ó, não vai deixar, ele vai me gerar uma mensagem de erro, porque eu estou tentando acessar aqui. Como que eu acesso esse alerta? A partir da classe inimigo.alerta. Vamos compilar, executar novamente, aula 31, e notem aqui agora que todos os inimigos estão em alerta aqui, ó. Esse inimigo em alerta, esse inimigo em alerta, esse inimigo em alerta. Viram que bacana, pessoal? Isso é muito legal. A partir do momento que eu chamo aqui, ó, o alerta, como ele é static, todos esses camaradas aqui, ó, i1, i2 e 3, apontam para o mesmo membro alerta, para a mesma propriedade alerta, para a mesma posição na memória. Então, se eu defino em 1, eu defino em todos. Eu estou definindo aqui, ó, na classe diretamente, todos apontam para essa variável, então todos entram em estado de alerta. Tá vendo que bacana? E eu posso declarar propriedades ou métodos estáticos. Relembrando aqui, o que a gente tem que lembrar de static? Quando eu definir uma classe como static, eu não posso ter construtor, porque eu não posso declarar um objeto da classe static. Portanto, todos os membros da classe precisam ser statics. Ok? Tá aqui a forma de utilização. Jogador, beleza. É como se fosse um elemento global ao programa. Fica fácil a gente entender assim. Quando eu crio propriedades statics, significa que todos os objetos da classe irão apontar para essa mesma propriedade. Cada objeto não vai ter a sua propriedade alerta nesse caso. Não, todos vão apontar para a mesma propriedade alerta. E quando eu defino a propriedade alerta, nesse caso, ela vai valer para todas as classes. Então, nesse caso, eu estou colocando todos os inimigos, isso, em estado de alerta. Olha que facilidade, gente. Olha que bacana a utilização do static. Tá gostando? É isso. Aqui no CFB Cursos é fácil você aprender. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clica no joinha, porque isso ajuda muito. Ajuda a gente seguindo nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e tchau.